Bom dia, bom dia. Vou falar um pouco mais baixo. Eu tenho que ficar olhando pra cá. Eu tenho costume de olhar pra cá. Porque ainda tem gente dormindo aqui em casa. E aí eu tava pensando ontem algumas coisas sobre a minha manhã. Quase que todo dia de manhã, quase sempre mesmo, quase todo dia de manhã, eu lavo a louça no dia anterior. Não é uma ótima dica, não é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. O melhor é sempre a gente poder, antes de deitar, antes de dormir, já estar com a louça lavada, o lixo retirado, para que quando a gente acorda pela manhã, a gente já pudesse aproveitar o máximo da nossa manhã. Mas isso aqui em casa não acontece sempre. Às vezes nós estamos bem cansados à noite, tem que botar as crianças para dormir, e geralmente eu acordo muito cedo e não durmo à tarde, aí chega a noite eu já estou 9 horas da noite, eu já estou pescando. Mas aí me veio algumas coisas assim, né? Bem, já que a maioria das vezes eu lavo a louça pela manhã, e hoje estou até lavando um pouquinho mais tarde, são 7h20, geralmente em torno das 6 horas eu estou lavando louça. Mas eu estou pensando, já que eu tenho que lavar a louça toda manhã, e geralmente esse tempo não é um tempo perdido, porque nada é perdido, né? É a louça que nós fizemos e graças a Deus porque a gente tem uma louça. Aí eu estava pensando, já que eu tenho que fazer isso, geralmente eu faço isso e tento orar, e às vezes eu não consigo me concentrar muito na oração, às vezes eu não consigo também estudar alguma coisa quando eu estou lavando a louça, até tento, boto uma oração ali, escuto uma pequena palavra, que geralmente eu demoro em torno de uns 15 minutos para lavar a louça. Por que então não fazer um pequeno compartilhar, né? Não é um devocional, mas aproveitar esse momento que não é tão prazeroso assim, lavar a louça, com algo muito prazeroso que é ler uma porção da palavra do Senhor e compartilhar com meus irmãos. E com isso em mente, ontem pensando, eu vou tentar. Vai que dá certo, vai que é legal, vai que é bacana. E quem sabe alguns pequenos vídeos lavando a louça com Deus, ou lavando a louça com a palavra de Deus. E eu sei que nem todo mundo gosta de lavar a louça, mas a verdade é que a cabeça da gente ela não para de pensar, né? A minha mesmo, ela fica o tempo todo martelando coisas, pensando coisas, imaginando coisas. E toda vez que eu lavo a louça, eu tento realmente aproveitar esse momento da louça, mas nunca dá muito certo. E a verdade é que pela manhã eu tento me abster de qualquer lazer. Qualquer lazer. Não é que eu não possa, que eu não queira, não. Eu quero ter lazer às vezes pela manhã, mas eu me abstenho, ou seja, eu não faço, porque eu tento separar todas as minhas manhãs para isso, para devocional, para leitura bíblica, para tempo de comunhão com os meus filhos, quando eles levantam mais cedo, né? Que não é o caso sempre. Mas, vamos lá. Eu trouxe um texto. Falei, já que nós vamos começar a fazer um devocionalzinho, eu vou fazer um texto de 1 Timóteo, um texto que eu gosto. Quem sabe a gente termina Timóteo juntos. Carta de Paulo a 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo era um discípulo amado de Paulo. Timóteo era um menino novo, mas muito, muito, muito especial para Deus e para Paulo. Cheios de talento pastorais, cheios de talento para o cuidado da igreja. E bom dia. E se dedica ao ministério pastoral de uma forma maravilhosa. E aí Paulo, já na primeira carta, no versículo 1, eu vou ter minha Bíblia aqui do lado, não vai molhar, tá? Diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. O Paulo, ele se apresenta e já diz: eu sou Paulo, eu sou apóstolo, mas eu sou apóstolo junto com os outros 12 apóstolos que caminharam com Cristo, até porque Paulo não caminhou com Jesus, mas ele foi escolhido como apóstolo pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, depois da sua morte e ressurreição e sua ascensão aos céus.
Ele foi escolhido por Deus. Jesus aparece a ele, separa Paulo para pregar não apenas ao povo judeu, hebreu, mas para os gentios, que nessa daí a gente se encaixa, aqueles que não fazem parte não fazia parte da família de Deus, do povo escolhido, separado, mas Deus escolhe outro povo, que agora ele chama Paulo para pregar esse outro povo. São gentios. Gentios são pessoas que não tinham os ensinamentos dos mandamentos, não caminhavam segundo a fé do Messias prometido, não caminhavam segundo a vontade de Deus. Alguns eram pagãos, adoravam a outros deuses e precisavam também ser alcançados pelo Evangelho, pela palavra viva do próprio Senhor Jesus Cristo e pela boa notícia da salvação, né? E Paulo, então, ele avisa que ele é apóstolo. Ele avisa, dizendo, esse sou eu, escolhido por Deus, não pelos homens. E às vezes eu já me penso assim, esse sou eu. Não sou apóstolo, exerço o ministério pastoral, mas quem sou eu, né? E eu preciso ter essa consciência, esse sou eu. Eu sou o Binho, na verdade o Rubens, apelidado como Binho. Sou servo do Deus Altíssimo, sou casado, muito bem casado, uma esposa maravilhosa, 3 filhos maravilhosos, abençoados. Faço o que eu amo. E tudo isso é como um privilégio, fazer tudo o que eu amo para a glória de Deus. E aí eu me pergunto, você já se perguntou quem é você? Você já se perguntou quem é você? Então, se pergunte, quem sou eu? Quem sou eu? Paulo está dizendo, eu sou apóstolo escolhido por Deus. E quem sou eu? Às vezes a gente é muitas coisas durante muito tempo. E às vezes a gente acaba não sendo o que Deus quer que a gente seja. Como Paulo diz, eu sou apóstolo, mas eu sou escolhido por Deus. Não foi porque eu quis, não foi porque eu busquei isso, não foi porque não. Porque Deus quis. Deus me separou, porque Deus me escolheu assim. E essa fica uma pergunta, né? Quem sou eu? Quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim? Mas ele continua dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que é a nossa esperança, que ele fala, que a esperança dele era Jesus. E esperança, que isso tem a ver com tempo futuro, tempo vindouro, coisas que esperamos. Esperança quer dizer isso, coisas que esperamos, algo que esperamos. Mas esperança também pode vir, e eu não vi se esse texto diz sobre isso, mas de esperançar. E esperançar é uma atitude de colaborar com aquilo que a gente espera possa acontecer. Então, se é uma atitude de colaborar, é uma atitude que eu não paro, não espero parado, mas eu espero fazendo. Mas nesse caso, Paulo está falando que a esperança dele não é o apostolado, a esperança dele não é o que Deus até entregou a ele como dom, como uma vocação do apostolado. Mas ele está falando, a minha esperança é Jesus, e só Ele é a verdadeira esperança. Meu verdadeiro filho na fé escreva essa carta a Timóteo. Então ele começa dizendo, escreva essa carta ao meu verdadeiro filho na fé, Timóteo. E eu acho incrível essa carta porque Paulo em nenhum momento, se eu não me engano, diz que é casado ou que tem algum filho biologicamente. Em nenhum momento ele fala que ele está viajando com a sua família, não. Mas ele fala que ele vai encontrando a sua família durante a obediência da vocação e a obediência no qual ele tem como esperança que é Cristo Jesus, ao anunciar o Evangelho aonde ele vai caminhando. E essa é a nossa vida. Às vezes nós nos deparamos com pessoas na nossa caminhada que Deus nos presenteia como filhos, ou como pai, ou como mãe, ou como um amigo que é mais chegado do que um irmão. Jesus sabia valorizar os seus amigos, que eram seus próprios discípulos, e tantos outros.
Mas eu acho lindo quando ele fala assim: escreva essa carta ao meu amado filho Timóteo. Timóteo não era filho de Paulo, mas ele considerava Timóteo como filho. Filho. Porque é isso que Deus faz quando une a sua igreja. Nós nos tornamos uma só família, um só corpo. Uma família de Deus. Então, queridos, hoje não vou me estender muito, até porque fiz a introdução do lavar a louça. E eu já estou quase finalizando. Mas a gente já pode ter alguns princípios aqui de ensinamento, né? Primeiro, Paulo se apresenta e ele diz quem ele é. Não porque ele era bom, mas ele mesmo diz, mas porque Deus me fez assim, que Deus me separou dessa forma, que Jesus me chamou para isso. Então é isso, Paulo é o que Deus quer que ele seja, e que a gente possa ser aquilo que Deus quer que a gente seja, e não aquilo que a gente somente ache que a gente é, não, mas a gente possa ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E aí ele diz que Jesus é a esperança dele, que é aquilo que ele espera, aquilo que ele mais anseia, aquilo que ele mais deseja. Que as coisas podem estar difíceis e ser difíceis, mas quando a gente tem a esperança em Jesus, nós sabemos que essa vida é passageira e tudo vai passar. Tudo vai passar. As coisas passarão. As coisas passarão. E ele então termina dizendo: escreva essa carta ao meu filho amado Timóteo. Mas ele não era pai de Timóteo. Mas Jesus tem nos entregado uma família na fé. Quem você pode chamar de filho hoje? Quem você pode chamar de pai? Eu confesso que aqui em Betânia eu posso chamar muitos amigos de irmãos, e eu posso também chamar muitos amigos, não muitos, mas alguns amigos específicos, de pai, de mãe. E que presente, né? A família de Deus é um presente. Então, queridos, esse devocional aí, 15 minutinhos, quase encerrando minha louça aqui, mas que Deus venha abençoar vocês. Vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor, e lembre-se, seja aquele que Deus te chamou para ser, tenha a sua esperança nele e somente nele, e valorize a família que ele tem te entregado, mesmo que às vezes não é biológica, mas a família de Deus, ela é um presente que a gente deve agarrar, que a gente deve aproveitar. Alguns pais, algumas mães, alguns irmãos, e a gente então deve aproveitar essa família e dizer o quanto a gente ama, o quanto a gente, né, tem respeito, cuidados, e é isso. Grande beijo, grande abraço, Deus abençoe seu dia, até o próximo Lavando a Louça